A você neste maravilhoso dia. Eu gosto de usar essa expressão graça e paz, porque graça significa favor imerecido, ou seja, você receber algo de Deus sem merecimento. Viver na lei é viver pelo merecimento, mas lá na cruz, o Senhor Jesus deixou a lei para trás. Ele cumpriu tudo para que hoje eu e você pudéssemos receber de graça por meio da fé. E sabedoria é saber tomar decisões na hora certa. Só Deus tem a verdadeira sabedoria e Jesus é a sabedoria. Então essas duas coisas eu peço todos os dias, graça e sabedoria. E uma terceira coisa que eu peço também é ser guardado pelo sangue de Jesus, eu e minha família. Porque onde o sangue guarda, ninguém protege. E quando eu falo guardado pelo sangue, estou me referindo a tudo aquilo que o Senhor Jesus fez lá naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Semana que vem vai comemorar a Páscoa, mas lembre-se, o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Falar da Páscoa é você lembrar que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque se ele não tivesse morrido, não teria ressuscitado. E porque ele morreu, ele trouxe vida a todo aquele que nele crê. Ele venceu a morte para mostrar para você que nele nós somos mais do que vencedores. E hoje eu quero ministrar uma palavra que falou muito no meu coração. Eu preguei domingo na igreja da qual eu sou pastor e o título dela é Acrescente o Senhor em tudo na sua vida. E nós precisamos ter muito cuidado porque constantemente são lançados na nossa mente conceitos e crenças. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que nós devemos ter a nossa mente renovada. Então a maneira de você vencer os conceitos errados que são jogados na sua mente é você alimentando da palavra de Deus, pedindo ao Senhor revelação, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho. É ela que faz você compreender a perfeita vontade de Deus. Então, renovar a mente é você tirar os conceitos. Ao invés de você querer tirar os conceitos antigos, é você introduzir os novos. Automaticamente, os velhos serão removidos. E um coach famoso, ele disse numa de suas palestras que deveríamos fazer tudo o que é possível e deixar apenas o impossível para Deus. Eu sei que ele disse isso com boa intenção, mas este não é um conceito correto. Porque se você for buscar a Deus só nas coisas impossíveis, você vai orar muito pouco, porque no seu dia a dia, a maioria das coisas são possíveis para você fazer. Você não tem durante o dia muitos impossíveis para vencer. Pelo contrário, o nosso dia a dia são de coisas possíveis que podemos fazer. Portanto, se você for orar só no momento que tem coisas impossíveis, você vai orar muito pouco. Porque raramente lidamos com coisas impossíveis. Mas todo o conceito que te leva a orar menos não procede de Deus. Então lembre-se de uma coisa, Deus quer te ajudar nas coisas grandes e também nas coisas pequenas, nas coisas impossíveis e nas coisas possíveis. Mas lembre-se de uma coisa, Deus só envolve na vida da pessoa o quanto ela permite. Então Deus é cavalheiro, se você não permite, ele não intromete. Mas se ele é convidado, ele age. Por isso que o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu falei há pouco para você que é necessário pedirmos a Deus graça e sabedoria. E quanto mais você conhece a Cristo, mais graça, que é favor, você tem na sua vida e mais sabedoria. E adquirir sabedoria é simplesmente você incluir o Senhor em tudo. Então, qual é o tema da nossa palavra de hoje? Acrescente o Senhor em tudo na sua vida.
E o que é acrescentar o Senhor em tudo? É você pedir ajuda a Ele. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então não é reconhecer Deus em alguns caminhos, em coisas apenas impossíveis, em todos os caminhos, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, nas coisas impossíveis, também nas coisas possíveis. E quando você faz isso, Deus vai coroar os seus esforços com sucesso. E uma maneira de você reconhecer Deus no seu caminho é simplesmente você pedir ajuda. Quantas vezes você já foi ao supermercado e quantas vezes você pediu a Deus para achar aquilo que você procura? Então, no caminho para o supermercado, ore baixinho ou ore em pensamento dizendo: Senhor, ajude-me a encontrar o que eu procuro. Ajude-me a ter paciência com o meu cônjuge. Isso é reconhecer Deus. É você dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E quando eu falo Deus, eu estou me referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus, Ele é um só, mas Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus que subsiste na forma de três pessoas. É um mistério, mas quando você estiver no céu, você vai entender plenamente essas coisas. Portanto, nós precisamos orar a Deus em tudo, nas coisas mais triviais da nossa vida. Se você quer um casamento bem-sucedido, peça ao Senhor para agir no seu casamento. E eu quero aqui recomendar para você, nós tivemos um jejum que encerrou domingo agora passado, de 21 dias, orando pela família. E um dever de casa era todos os dias antes de dormir, orar com o cônjuge. Oração de 5 minutos para baixo, não orações longas, orações curtas, mas um abençoando ao outro. E eu gostei tanto dessa tarefa que propus no meu coração continuar fazendo sempre. Antes de dormir, orar com a minha esposa, ela orar por mim, oração curta, oração que não dura nem 5 minutos, mas tem um poder tremendo na nossa vida. Isso é você dizer: Senhor, eu preciso do Senhor no meu casamento. Então, as bênçãos de Deus, elas não são automáticas, nós precisamos pedir por elas. E uma vez que você busca ao Senhor, convidando para o dia a dia seu, com certeza você ainda vai receber muito mais do que aquilo que você pede. Então, se você reconhecer Deus, Ele vai adiante de você e Ele vai endireitar aquilo que está tortuoso na sua vida. Ele vai abrir portas que você não poderia abrir. Mas para isso, você precisa buscá-lo. 1 Tessalonicenses 5,17 fala para orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Nos fala de uma atitude, não é ficar trancado num quarto 24 horas. É você estar com os seus pensamentos constantemente pensando em Deus. Então, eu quero dar um exemplo. Se você faz disso um estilo de vida, significa que quando você for dirigir, você fala: Senhor Jesus, me ajuda a dirigir. Quando você for trabalhar, você diz: Senhor, me ajuda no meu trabalho. Você vai ser um profissional muito melhor. Tem um episódio na Bíblia muito interessante que está lá no livro de 2 Reis. Foi quando o profeta Eliseu, está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38 a 41, lemos a respeito de um evento muito extraordinário. Eliseu se reuniu com seus discípulos e um deles saiu ao campo para colher ervas. A água já estava fervendo, o cozinhado já estava sendo preparado, mas aquele discípulo saiu para tentar melhorar o que já estava sendo feito. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você procura outros caminhos para melhorar, além de Cristo, o que gera é insucesso na sua vida. E aquele discípulo encontrou uma trepadeira silvestre, que nada mais é do que uma videira brava, e quando ele acrescentou naquele cozinhado, e eles foram comer,
começaram a gritar: há morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Mas o que o profeta Eliseu disse? Acrescenta farinha na panela. Então quer dizer para você que lá em Levítico capítulo 2 fala a respeito da farinha. Mas a farinha, ela aponta para Cristo. Que lá na cruz, o Senhor Jesus, ele levou todas as nossas maldições. Então a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Isso significa que, ao invés de você querer remover as coisas erradas na sua vida, não tente removê-las. Apenas acrescente a farinha que é Cristo na sua circunstância. Apenas convida Cristo para entrar na situação. E quando essa farinha que aponta para Cristo é acrescentada, a morte é removida. Então, acrescentar o Senhor em tudo na sua vida é você em tudo pedir a Ele. Então, se você vai praticar um esporte, você fala: Senhor Jesus, me ajuda na prática desse esporte. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar nervoso, pode evitar um acidente. Então, nas coisas mais triviais da vida, convide ao Senhor. E, em especial, eu quero falar para a vida familiar. Convide Jesus para entrar no seu casamento. Você vai ser um esposo melhor e você será uma esposa melhor. Você terá filhos cada vez mais saudáveis em todas as áreas da vida. Então, acrescentar o Senhor em tudo é você pedir a Ele ajuda em todas as áreas da sua vida, desde as pequenas coisas até as mais difíceis. Vai sair para comprar uma roupa? Peça: Senhor Jesus. Vai sair para visitar alguém? Senhor Jesus, conto com o Senhor. Então, vai fazer um trabalho na sua casa? Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Então, viver na dependência de Deus é sucesso garantido. E que o Senhor possa abençoar essa palavra no seu coração e que você, ao colocá-la em prática, você possa experimentar, eu creio que vai experimentar sucesso na sua vida. Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus. Amém.